E o nosso entrevistado de hoje, no estúdio, hoje num local completamente diferenciado que o MPE na TV costuma fazer, o nosso entrevistado, Dr. Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Valéria. Resolvi vir aqui no seu local de trabalho. Aliás, um local para o senhor muito familiar, né, doutor? Pois é, nós nos adaptamos ao plenário do júri, nos acostumamos a semanalmente encontrar aqui as conclusões finais do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, a razão fundamental dele, que é devolver à sociedade a decisão sobre os casos de homicídio em Campo Grande. Doutor, tribunal é uma paixão? O promotor ele se apaixona por esse lado aí do seu trabalho? É inevitável que aconteça dessa maneira, porque o tribunal do júri ele eviscera sentimentos os mais profundos, tanto por parte de quem trabalha quanto por parte de quem o assiste. Os jurados acabam vivenciando esse envolvimento também. As causas que são trazidas ao tribunal do júri envolvem, no mais das vezes, razões muito profundas a respeito da vida de quem praticou o homicídio, da vida de quem sofreu com o homicídio, e essas coisas todas eclodem na sessão plenária. Então, a paixão é uma consequência natural desse trabalho e é inevitável que isso aconteça. Tem um promotor que tem esse perfil, que é o promotor de tribuna mesmo, que você sabe, fala, olha, esse é um cara para ir para a tribuna? Eu não sei se de antemão isso é possível identificar, mas de qualquer forma o que nós percebemos é que ao longo da carreira muitos promotores vão se identificando com o tribunal do júri, outros vão se identificando com outras áreas. O tribunal do júri não é um desejo generalizado de todos os membros, assim tem como gente não é. Que foge muito, né? Sim, porque o tribunal do júri ele tem muita exposição, ele é uma área muito específica, muito restrita do direito penal, e como qualquer área do direito, é assim no direito ambiental, é assim na infância e juventude, é assim no direito do consumidor, as pessoas têm preferências naturais por determinados assuntos e acabam tendo identificações mais próprias e mais pessoais com relação a isso. E no júri, até pela exposição que a sessão plenária dá, é natural que a pessoa que tem afinidade com isso se apaixone e a pessoa que não tem afinidade com isso deteste. O júri acaba se tornando uma espécie de ópera do direito, não há como gostar mais ou menos. Ou a pessoa gosta bastante ou ela realmente não gosta. É uma relação de amor e ódio mesmo. Né? Amor ou ódio, na verdade. Doutor, nós vimos aí durante todas as provas que foram feitas agora para os promotores substitutos, que estão chegando aí ao Ministério Público agora, que existe a prova de júri, né? Todos têm que fazer. Então, Sim. Todos têm que passar por essa situação do júri? Sim. Todo promotor tem que passar. A prova de tribuna ela é tradicional no Ministério Público exatamente por isso. O membro do Ministério Público, no início da carreira, vai para as comarcas menores de primeira instância, depois para as comarcas de porte médio, que são as comarcas de segunda instância, e nessas comarcas ele é responsável, sobretudo nas primeiras, por toda a atribuição ministerial, e nisso se inclui o Tribunal do Júri, então não há como evitar. E como o Tribunal do Júri ele é um segmento do direito penal em que o promotor atua sob muita pressão, é imperativo que se examine isso no concurso público para ingresso na carreira. Então é tradicional que nos concursos de ingresso na carreira do Ministério Público se faça a prova de tribuna e por essa razão eles são submetidos a isso. Mas ao que nos parece, todos eles neste concurso se deram muito bem e tudo indica que não terão problemas na carreira. Na sua turma, quando você fez, te deixou com medo, te deixou assustado ou era uma coisa que você já queria? Na verdade, eu não tive outro caminho a seguir senão o caminho do Ministério Público. Fiz toda a minha preparação na faculdade para isso. Era de fato o que queria, mas a prova ela é uma situação muito sui generis, né? A gente percebemos isso agora com esses candidatos e em todos os concursos que se passaram depois, que a pressão sobre o candidato é muito grande. Então aquilo, ainda mais na prova de tribuna, em que se sabe que o Ministério Público tem um olhar especial para o Tribunal do Júri, porque é uma espécie de vitrine da atuação ministerial, é natural que os candidatos fiquem bastante nervosos. E que você tem que se expor tanto, né, doutor? Se expor muito e no caso da prova de tribuna, o candidato, na verdade, está fazendo um julgamento dele próprio, né? Não há réu ali para ser julgado, quem está sendo julgado é o próprio candidato. Eu acho que isso pesa um pouquinho sobre eles. Doutor, na hora de sentar naquela cadeira, dá para separar a razão da emoção?
É imperativo que se separem, Valéria, porque o julgamento pelo tribunal do júri, ele traz à baila uma série de valores muito íntimos das pessoas que estão aqui participando do julgamento, são evocados valores fundamentais da sociedade, existe um réu às beiras de uma punição muito severa, também existe a família de uma vítima que foi morta por conta do crime, e todos esses elementos nos levam a um acaloramento no curso dos debates. Então é preciso que se separe isso. A emoção ela não é dispensada, mas ela tem que caminhar paralelamente à razão, de forma que não a prejudique e ao final se possa, como em regra acontece, adotarem-se decisões juridicamente fundadas e juridicamente corretas. E a relação promotoria-defensoria? Porque às vezes a gente tem a impressão de que pega fogo, né? Como é que fica os bastidores depois? Não só com a defensoria ela é, em verdade, o nosso tribuno ex-adverso mais frequente por conta do volume de causas que tem. Mas isso acontece também com os advogados que atuam no plenário do júri. Em determinados momentos, essa discussão se torna mais acalorada, se torna mais picante e, por conta disso, os embates se tornam um pouco mais agudos, um pouco mais ácidos. Mas a regra geral é que isso aconteça dentro do plano do debate, no plano das ideias, respeitando as divergências de opinião e de enfoque que cada qual tem, sem adentrar em questões extraprocessuais, sem agressões pessoais ou coisas desse tipo. É por essa razão que, em geral, ao final dos debates, a cordialidade é retomada e as pessoas continuam se respeitando e convivendo bem no dia a dia como profissionais que são. E às vezes são colegas ali que você, Sim. Com quem você já trabalhou. Trabalhamos todos pelo mesmo objetivo, na busca do mesmo pote de ouro, que é a justiça com respeito às garantias de todos. Em verdade, é natural que haja um choque de entendimentos, porque o que pede normalmente a acusação é exatamente o oposto daquilo que pede a defesa. Mas todos nós atuamos sob a mesma Constituição e sob a mesma lei penal. Então nós temos enfoques diferentes, mas estamos, na verdade, procurando a aplicação do mesmo sistema. Uma busca de uma coisa só, que é que a comunidade se sinta mais confortável. Né? Exatamente. Apresentam-se propostas para a sociedade que sejam coerentes com o ideal central de justiça. Cabe à sociedade decidir qual é daquelas visões a mais correta, a mais adequada para o caso em tela. E isso acontece no plano das ideias, não é possível que passe disso. Bom, doutor, eu vou chamar um comercial rapidinho e quero saber mais do senhor aqui a respeito do plenário. Tá, joia. Tá bom? Nós já voltamos.